Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. Hoje vamos mergulhar em um tema que ainda carrega muitos mitos, mas que precisa ser encarado com respeito, ciência e empatia. O nosso tema hoje é neurodivergência, mitos e verdades. E para isso, temos o prazer de receber uma convidada muito especial, a doutora Micaele Costa, neuropediatra aqui da Associação Pod. Seja bem-vinda, Micaele. Olá, Thaís. Obrigada. Estou aqui para esclarecer e para tentar passar um pouquinho do conhecimento para a gente tentar discutir melhor aqui. Com certeza. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito rica. Então, para iniciar, Micaele, o que significa o termo neurodivergência e por que é importante falarmos sobre isso? Então, antes de saber o que é o termo neurodivergência, é importante a gente saber o que é ser neurodivergente. Então, é importante saber que o cérebro da gente funciona de várias formas. Então, não é só uma forma típica. Então, o funcionamento cerebral, pode ser de várias formas. E aí vem a neurodivergência, que é uma forma de um termo que leva a gente a pensar em inclusão. Até porque cada um tem suas diferenças. Então, tem pessoas que vão ter mais habilidades para algumas coisas, para outras não. Então, vai ter sua limitação cognitiva, vai ter sua limitação, às vezes, com relação à questão de aprendizagem, de fala, de linguagem, limitação motora. Mas, em compensação, pode ser que essa pessoa que tem essa neurodivergência possa ter outras habilidades. Então, o termo neurodivergência vem para a gente ter mais empatia, aprender a ter mais empatia, incluir mais as pessoas, aceitar mais as diferenças de uma forma geral, até porque nem todo mundo funciona da mesma forma. Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. E aí, então, o neurodivergente são pessoas que também têm habilidades que precisam ser descobertas, acolhidas. Então, é aquele entendimento. Eu sempre falo para as mães dos meus pacientes. Então, nem todo mundo é igual. Isso. Então, o que é mais importante? Entender que aquele funcionamento cerebral, então, uma pessoa vai funcionar de uma forma, enquanto outra de outra. E cada um com suas qualidades, cada um com suas limitações, E o importante é isso, deixar de padronizar, E só assim a gente vai incluir mais e vai também acabar com a questão, diminuir mais, pelo menos, a questão dos estigmas, do capacitismo. Isso, capacitismo. E aí, Micaele, uma dúvida que eu acho que a maioria das famílias, das pessoas que até nos acompanham podem ter. Quais diagnósticos costumam estar incluídos nesse espectro? Quais são esses diagnósticos? Vários diagnósticos podem estar incluídos, no caso, o transtorno do espectro autista, TDAH, dislexia, que é um dos transtornos de aprendizagem, descalculia, Então, umas síndromes como a síndrome de Tourette também faz parte do espectro, Então, várias alterações com relação tanto às questões, dos transtornos do neurodesenvolvimento, como também, alguns transtornos da área da psiquiatria. Entendi. Como a neurodivergência pode se manifestar na infância e quais os primeiros sinais que os pais e educadores devem observar? Desde bebezinho, então, para os pais, o recado seria isso, Então, que desde muito pequeno a gente pode observar sinais, como, por exemplo, um bebê que é muito irritado, um bebê que é muito quietinho, que não interage, que ao mamar não olha para a mãe, Um bebê que tem atraso com relação ao seu desenvolvimento normal, com relação a um simples engatinhar, ao sentar sem apoio, A questão de fala, de linguagem é muito importante. Não que toda criança que tem atraso de fala e linguagem vai ter especificamente um transtorno, Mas, são sinais, e esses sinais precisam ser bem vistos, precisam ser bem observados. Entendi. Então, tá aí para as famílias, que nos acompanham, que observem os seus filhos, desde a primeira infância, como a gente costuma falar, se tem algum atraso, se tem alguma coisa, que procure um especialista. Sim. E quais seriam esses especialistas, Micaele, quando apresenta um atraso
de fala, de engatinhar? Qual seria o especialista? A questão do especialista, né? Então, eu costumo dizer que, na verdade, não é só um especialista. Isso. A gente precisa estar muito integrado, né? Então, a gente antes falava de uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente fala de equipe transdisciplinar, que é aquela equipe integrada, porque se não tiver esse alinhamento com os profissionais, a gente muitas vezes não vai conseguir dar um diagnóstico concreto com relação àquele transtorno que aquela criança possa ter. Então, a gente precisa do fono, a gente precisa do neuropediatra, a gente precisa do psiquiatra infantil, a gente precisa do psicopedagogo, precisamos de um psicólogo habilitado para atender esse público, precisamos também do terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Então, é uma equipe, né, em conjunto para trabalhar, avaliando aquele desenvolvimento daquela criança, né, e acompanhando da melhor forma possível para a gente tentar melhorar cada vez mais o desenvolvimento e impedir ou até diminuir as limitações que essa criança possa vir a ter. Perfeito. E aí, como na pergunta, os educadores, então a escola é um campo muito largo, onde deve-se observar comportamentos, Sim. né? A escola, né, também é um espaço que a gente precisa, na verdade, ter além de ter o acolhimento com essas crianças, né? Então precisa ter essa observação, esse cuidado, até porque a criança na escola, né? Então é o lugar que a criança passa mais tempo, com a família e na escola. Então é importante observar, por exemplo, aquela criança muito quietinha, que tem prejuízo de socialização, aquela criança que tem dificuldade de aprendizagem, né? Então que está atrasado em relação aos outros coleguinhas, não que a gente deva comparar, mas, de acordo com os marcos do desenvolvimento, é possível a gente fazer essa observação. E o professor está ali, né, para ter também essa visão, com certeza tem, porque ele passa a maior parte do tempo também com a criança. Então, é importante também, né, a fala dos professores. Inclusive, muitas crianças que eu atendo encaminhado pela escola. E aí também, Micaela, acho que vale ressaltar que os professores observem aquele aluno quietinho também. Não só aquele dito danadinho, né? Exato. Que observe o quietinho também. Exato. Isso porque, às vezes, concentra o olhar naquele que é mais hiperativo. Exato. E começam, precisa observar esse, o quietinho deixa de lado. Sim. Mas o ideal é que observem os dois. É aquele velho ditado, eu costumo dizer, nem 8, nem 80. Exato. Né? Então, assim, uma criança muito quietinha, né? Tipo, não está socializando adequadamente, né? Que tem aquele comportamento mais introspectivo. Então, requer também uma observação. Até porque, às vezes, está quietinho, né? Mas às vezes não tem um desenvolvimento adequado com relação às habilidades cognitivas, né? Com relação à atenção, concentração. Então, é importante essa observação também. Agora vamos falar um pouquinho dos mitos, né? Toda criança com TDAH é hiperativa? Não. Isso é bom. Não. TDAH, a gente costuma dizer que é dividido, né? Vou falar dessa forma para ficar mais fácil. Sim, sim. Então, são 3 tipos, né? Geralmente o TDAH tem o desatento, geralmente não, é dessa forma, né? A classificação, o desatento, então é aquela criança mais quietinha, mas aí que não consegue, né, se concentrar adequadamente, né, se distrai com facilidade, né? Tem o TDAH que é mais hiperativo e possível, então é aquela criança que tem muita impulsividade, que é agitada, que tem aquela necessidade de movimento constante, não consegue parar sentado, né? E tem o TDAH que é um misto, que tanto tem a desatenção como a hiperatividade e impulsividade. Então, não é só de uma forma, então é preciso ter essa visão mais ampla. Então, tá aí o primeiro mito. Toda criança com TDAH não é hiperativa. Não. Mais um. Autistas não gostam de contato social? Não. Então, assim, o que eu costumo dizer? Então, tem a maioria, hoje a gente sabe que tem essa visão, né? Muitas pessoas têm essa visão que tem a questão da socialização. Sim, é um dos critérios diagnósticos, né? Aquela criança que tem prejuízo na socialização. Mas não é que o autista não goste de contato social. Então é mais um mito, né? Mais um mito. Muitas vezes ele não sabe como socializar, como chegar, mas ele tem a vontade de socializar. Sim. Entendeu? Então, assim, prejuízo na socialização não quer dizer que eu não queira me socializar. Muitas vezes eu quero chegar lá e socializar, enfim, mas eu não sei como. E isso acontece também no transtorno do espectro autista. Sim. Mais um. Neurodivergentes não aprendem como os outros? Um mito.
né? Então, a gente sabe que a questão de ser neurodivergente, né, como eu te falei, então, é o funcionamento cerebral que não é como o padrão que a gente acha que é o único padrão que existe. E, na verdade, não é dessa forma. Então, o cérebro, né, o funcionamento neurológico, né, pode funcionar de várias formas. Né? Então, Sim. funciona de várias formas. Né? Então, cada um é diferente, cada um é de uma forma, cada um vai ter sua habilidade, cada um vai ter alguma limitação. Ninguém vai ser perfeito 100%, ninguém vai conseguir fazer 100% tudo. Então, tem a criança também que tem altas habilidades, inclusive, né, que também é considerado uma criança, né, neurodivergente, né, e tem altas habilidades, né, tem limitações em algumas coisas, mas tem a questão das altas habilidades em determinadas coisas que vai fazer muito bem, inclusive, até Sim. melhor do que a gente, Com né, certeza. que às vezes tem, né, vamos dizer, um funcionamento padrão neurotípico. Agora tem uma que é mito mesmo, né? Você vai responder bem. Remédio resolve tudo? Mito. E dos grandes? Dos grandes. Né? Então, o que eu costumo dizer é que para um bom, né, acompanhamento, eu nem gosto de falar a palavra tratamento, na verdade, até porque transtorno não significa doença. Nem patologia. Isso. Né? Então, remédio, na verdade, a gente vai tratar alguns comportamentos, distúrbio do sono, né? Mas o que tem resultados, de acordo com a literatura, com base científica, nível de evidência, né? Então, são as terapias. É o trabalho em conjunto da equipe transdisciplinar, no caso, né? Então, é o trabalho em conjunto da fono, psicólogo, psicopedagogo, né? O remédio vem ali para ser um coadjuvante, na verdade. Então, muitas vezes vai ajudar bastante? Vai, mas nem sempre é necessário. Exatamente. Então, tá aí, mães, remédio não resolve tudo, né? Exatamente, não é 100%, né? Isso, não é 100%, é um aliado, vamos dizer assim. Aliado. Não vale a pena incluir porque essas crianças não acompanham? Eu acho isso o mito pior de todos. Com certeza. Um dos né? maiores. Então, um dos maiores, né? Então, só essa questão aí, a meu ver, já vem nem essa pergunta, vem também junto à questão do preconceito. Capacitismo, né? O capacitismo, porque é através da inclusão que a gente consegue fornecer à criança, consegue, né, fazer com que aquela criança tenha a oportunidade de se desenvolver melhor. Então, incluir na escola, incluir, né, no convívio em sociedade. Então, tipo, tem várias mães que dizem, eu não levo minha criança para a pracinha porque, tipo, ela dá muito trabalho, eu tenho medo de bater em outras, né? Não é dessa forma que a criança vai aprender, né, a socializar ou se desenvolver da melhor forma. Né? Então, eu acho que tem que ter essa inclusão, principalmente em ambiente escolar. Eu vejo que, tipo, eu sei que não são todos, tem as exceções, mas ainda falta muito, né, de aprendizagem nesse sentido, de como acolher, né, de entender o que é uma crise, de quando é uma birra, né, exatamente, de entender também, até mesmo, não precisa ser, vamos dizer, uma criança com TDAH, uma criança com autismo, que tem outras crianças, né, tem outras características, né, outros padrões, né, que não precisa ser especificamente o autismo, né, que a criança também precisa ser acolhida. Exatamente. Porque o que eu vejo muito hoje em dia é que tudo que o pessoal acha que é autismo, atrás de fala é autismo, tudo é autismo, e não é. Então, neurodivergência, né, é um tema muito amplo, né, e neurodivergente, então, tipo, são vários tipos de transtorno, não é só especificamente autismo ou TDAH. Como as pessoas, infelizmente, ainda estão achando que é. Né? Então, sim, precisa se estudar, a escola, por ser um ambiente muito... É para ser acolhedor, é para ser inclusivo, então precisa-se mais de atenção, sim, não só com aquele, mas com todos. Com né? todos. Precisa ter um trabalho, acredito que do porteiro ao professor. Sim. Com certeza. Né? Para todos. A meu ver, precisa ter uma capacitação nesse sentido. Exato. Né? Desde a criança, no momento do acolhimento lá com o porteiro, até a entrada em sala de aula. Exatamente. Agora vamos mudar um pouquinho aqui dos mitos. De que forma o diálogo entre família, escola e profissionais de saúde faz diferença no desenvolvimento da criança? A meu ver, tipo, a questão da escola
a família, principalmente, né? Os profissionais, né? A meu ver, tem que estar tudo muito bem alinhado, porque senão não funciona. Não. Porque se eu faço aqui na terapia, ou oriento aqui na consulta, vocês trabalham, né? A gente trabalha em conjunto, inclusive, né? Então, se a gente faz de uma forma aqui e na escola é feito de uma forma, com a família é feito de outra, então a gente não vai ter resultado. Então é importante esse alinhamento, porque nem é só a terapia, nem é só a medicação, nem é só tipo uma hora que passa ali com o psicólogo, uma hora que passa com o psicopedagogo, uma hora que passa com a fono, não vai resolver por completo. A terapia que é aplicada nas clínicas, nos centros, precisam ser continuadas em casa, precisam ser continuadas na escola. Então, senão não funciona. E é por isso que muitas vezes a gente envia as orientações de como deve ser continuado, né? Então, precisa ajudar, vamos dizer assim, precisa estar em conjunto, um alinhamento. Precisa desse conjunto e precisa desse abraço entre os profissionais e a família. Isso. Micaele, como a família pode reagir positivamente ao diagnóstico? Isso é bem difícil, né? É bem difícil, né? É uma pergunta que, na verdade, até para mim como profissional, é difícil, né? É difícil, né? E é difícil também para passar esse diagnóstico positivamente. Então, eu vou te responder essa pergunta falando como que eu faço. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço com relação, quando eu vou passar o diagnóstico para a família, é acolher, né? Acolher de uma forma, né, que acolha não só o paciente, como também a família, né? Principalmente a mãe, a meu ver. Porque, não que, enfim, os pais não dêem atenção, mas, tipo, 90% dos meus pacientes são acompanhados pelas mães. As mães. Então, para a mãe atípica, eu sempre tiro meu chapéu e eu digo em qualquer lugar que eu andar, né? Das que são mães mesmo, certo? Então, o que é que eu faço? Então, a meu ver, tipo, eu sei que é difícil, mas, tipo, eu tento acolher. E, a meu ver, a parte positiva do diagnóstico é essa família tentar acolher também a criança, né? E essa mãe, né? Porque a partir desse acolhimento, a meu ver, vai começar, né? Então, a andar, né? A situação. Então, com relação ao desenvolvimento da criança, então a mãe vai se sentir mais confortável para ajudar seu filho, né? Então vai se sentir mais segura, porque eu acredito que vem muita insegurança, vem muita ansiedade pelo futuro daquela criança. Então, a meu ver, a palavra-chave talvez não responda por completo, mas seria essa questão do acolhimento, né? Com relação ao diagnóstico, né? Tentar entender, né? E buscar melhora para o desenvolvimento daquela criança, né? Então, procurar ter aquela aceitação, né? O acolhimento, o entendimento, para poder a gente buscar a melhor forma de fazer com que aquela criança se desenvolva. Eu acredito que vivem um luto. Sim, né? vivem um luto. E é por isso que é importante esse acolhimento. Isso. Né? Ter eu, a meu ver, essa empatia, até para passar o diagnóstico. Exatamente. E aí vem logo a ansiedade, como você mesmo falou. Eu acredito que a maioria das mães pensam logo no futuro. Sim, né? A maioria como delas vai ser? Como vai ser, né? E aí eu costumo dizer que independente de ser mãe típica ou atípica, a gente não tem como saber o futuro. Não. Então, eu peço para elas, vamos viver o presente? Então, vamos viver o presente e vamos trabalhar para que seu filho se desenvolva, para que tenha uma melhor qualidade de vida, se não conseguir, vamos dizer, falar, se não conseguir ter uma boa coordenação motora, né? Mas o que a gente conseguir já é válido. Eu costumo dizer também que é um trabalho de formiguinha. Então, é preciso persistência, Muita. é preciso paciência, né? Mas a gente chega lá. Então, a meu ver, tipo, não tem uma palavra que justifique a pergunta 100%. Para responder com toda clareza, porque a gente talvez, tipo, se eu fosse uma mãe atípica, vamos dizer, com relação a uma criança autista, talvez eu teria melhor esse entendimento. Mas como médica e acompanhante, né, dos meus pacientes, né, então, como mãe também, então, tipo, a gente sente, né, que aquele diagnóstico causou aquele luto, né? Então, para receber positivamente, muitas vezes é difícil. Então, eu prefiro, tipo, acolher e pedir que a família também acolha. Exatamente. Sempre o acolhimento. Sim. E aí, como eu falei no início, Micaele, ela é neuropediatra aqui na Associação POD,
E como tem sido a sua experiência aqui na Associação POD? Tem sido um pouco desafiador, eu confesso. Porque, tipo, enfim, desde que eu cheguei aqui, eu não sou daqui do Pernambuco, né? Então, eu não tinha trabalhado em centros dessa forma, trabalhava muito particular, lá no Ceará. E, tipo, eu achei magnífico, né? Então, quando eu cheguei aqui, que vi o espaço, porque a gente lá, pelo menos eu não tive a oportunidade de conhecer. Né? Então, como eu disse a vocês hoje, o espaço aqui é maravilhoso. Né? Então, é desafiador no sentido porque eu moro em outra cidade. Todo um contexto, né? Tem todo um contexto, né? Então, também sou mãe de uma criança neurodivergente, né? Meu filho foi diagnosticado já com TDAH, então é um desafio nesse sentido também. Mas a minha preocupação com meus pacientes, e eu falo de coração, né? E a minha vontade de fazer diferente é enorme. E aí, por isso que eu estou aqui hoje, aqui com vocês. E aí, qual tipo de demanda chega com mais frequência para você aqui na Associação POD? Chega muita demanda com relação às crianças, né, que têm transtorno do neurodesenvolvimento, né, como autismo, principalmente o autismo. Né, TDAH, né, como a síndrome Down, que hoje a gente tipo está usando mais o termo portador da trissomia do cromossomo 21, né? Isso. Chega muita criança com paralisia cerebral também, né? Então, é uma gama de diagnóstico, é bem rico, na verdade, né, o que chega. Então, não chega só um tipo específico de paciente. Então, da parte de neurodesenvolvimento, desde de pacientes que têm a condição de paralisia cerebral, né? Então, chega bastante. Perfeito. Na sua visão, qual o diferencial de um atendimento interdisciplinar, igual que a gente oferece na Associação POD? Como foi para você encarar isso? Qual é esse diferencial dessa equipe que tem os estudos de caso, que está junto com você? Fala para a gente um pouquinho. Como eu te disse, então, tem sido um desafio, né, com relação a outras questões, Sim. Né, mas tem sido gratificante, né, com relação principalmente a esse trabalho em equipe, porque eu sempre quis isso. Né? Que bom. Eu gosto muito dessa troca de experiência, né, de falar sobre os pacientes, né? Então, eu acho importante, acho válido, né? E até para a questão do desenvolvimento da criança mesmo, né? Então, é importante não só a minha visão, né? Mas é importante a visão da equipe como um todo. Então, a criança, a meu ver, só vai desenvolver, né, de forma satisfatória, né, com esse trabalho transdisciplinar, na verdade, né, que é preciso esse alinhamento. Aquela criança, vamos dizer, eu passei um medicamento, mas aí o psicopedagogo trabalha de um jeito, o fono de outro, o psicólogo de outro. A meu ver, não é satisfatório. Não. Precisa estar muito bem alinhado. E aqui eu encontrei isso. Que coisa boa. E aí a questão do desafio é em outro sentido. Porque a questão da experiência tem sido maravilhosa. Isso é bom, isso é gratificante, né? E aí, Micaele, você falou que é mãe de criança com TDAH, mas você também foi diagnosticada com TDAH. Sim. Então, deixa esse recado que quem tem TDAH também pode ir muito além, né, para as mães, porque está aqui uma neuropediatra, né, que foi diagnosticada. Então, fala para a gente como foi para você o seu diagnóstico. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho, que é um pouquinho comprida a história. Então, assim, eu desde criança sempre tive hiperfoco, na verdade, na medicina. Desde muito pequena eu quis cuidar de crianças. E aí, tipo, eu sempre tive também uma dificuldade. Só que essa dificuldade eu consigo ver hoje, né? Lá atrás eu não tinha noção do que se tratava. Né? Então, eu tinha dificuldade, não com relação à questão de aprendizagem, né? Mas no sentido de me concentrar, de ficar sentadinha lá para poder estudar, né? As horas adequadas. Na época de vestibular, tipo, eu só queria estudar física e biologia. Né? Então, tinha dificuldade em outras matérias, então demorei a passar no vestibular para medicina, mas graças a Deus passei. Sim. E aí, com a faculdade, eu comecei a desenvolver ansiedade, muita ansiedade mesmo. E aí, com o decorrer do tempo, né, eu sempre me cobrava muito, eu sempre fui muito de me cobrar muito, a questão da autocobrança.
né? E aí, com o passar do tempo, essa ansiedade foi aumentando, né? Então, eu fui fazendo algumas observações e aí fiz a avaliação neuropsicológica que veio compatível, né, com o TDAH. E aí, depois que a gente, né, conhece mais sobre o assunto, né, então a gente vai lembrando do que acontecia na infância, né? Então, meu hiperfoco sempre foi a área da medicina e eu me encontrei na área da neuropediatria, né, na verdade, porque tipo, foi algo que eu sempre almejei, né? E aí veio meu filho também, que eu comecei a observar de muito pequenininho, né? Até porque o diagnóstico de TDAH a gente só consegue fazer após os 4 anos. Isso. Então, eu fui observando e aí o pessoal dizendo, não, tu tá doido, tu tá vendo coisa demais. Mas aí, enfim, foi feita toda uma investigação, durante um ano, foi acompanhado, ainda está em acompanhamento. E aí, após um ano de terapias, de acompanhamento, a gente conseguiu fechar o diagnóstico, eu e outra colega, né, de profissão, né? E aí veio a condição do TDAH também, que é por fator genético, né? Então, se eu tenho, então, enfim. E aí ele tem TDAH e é um desafio nesse sentido, né? Viajar, né, para outras cidades para poder atender a essa demanda, né? Mas tem sido gratificante, né? Por ser uma pessoa neurodivergente e também uma mãe, né, atípica. Então, tem essa dificuldade, mas é gratificante, então tem sido maravilhosa a experiência. Que coisa boa. Então, Micaele, quero agradecer a sua presença. Foi uma conversa muito rica. Tenho certeza que o pessoal que nos acompanha tirou muitas dúvidas, questão dos mitos e verdades. Então, muito obrigada por sua presença. Nada, estou à disposição, né? E espero ter contribuído com um pouco de conhecimento para as mamães que estão aí nos assistindo. Agradeço você também que nos acompanhou de casa e até o próximo episódio.